A primeira empresa do Grupo Garavero foi realmente a indústria de móveis, que aconteceu em 1954, 55, 56, não me lembro bem a data, mas foi nesse período aí. E interessante que eu era moço, tinha 22, 23 anos, e fiz sociedade com dois japoneses de verdade. Um era o Dr. Mutomo Koda, que era um médico, e o outro era o Francisco Gaída, que a sede dele era em Promissão, mas ele já tinha aqui a Casa Ida, na época, distribuidor do Gás Brás. Sim. Ele que distribuía gás na época. Uhum. E depois ele veio ser também representante da Volkswagen. Isso depois. Mas então, eu fiz uma sociedade com dois japoneses, imagina, eu, moço, moleque ainda, vamos dizer, com dois japoneses já de uma certa idade. E era terrível, né? Quando sentavam os três para conversar da empresa, os dois só falavam em japonês. E eu ficava olhando. Mas foi interessante, foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim, porque depois de alguns anos que a gente tem a indústria, o Ida quis sair e falou: Luiz, fica com a minha parte, eu não preciso disso, fica sozinho e tal. Eu falei: eu fico, só que eu preciso de prazo. Não, eu te dou prazo aí, eu me lembro, me deu 2 anos de prazo para pagar, eu comprei a parte dele. Depois que eu comprei a parte dele, o Conda também, ele tinha colocado um filho para ajudar lá, mas o filho não se adaptava na parte administrativa, no escritório, e acabou saindo, aí o Conda também acabou vendendo para mim numa boa, também me deu prazo, eu acabei ficando sozinho. E a indústria foi instalada no fundo do hospital. Tinha lá um quiosque de sapé redondo. Comecei a produzir bastante móveis, comecei para um, para outro, depois comecei a fabricar para as lojas. E nesse momento fiquei sozinho. E aí começou a crescer muito, eu tive que sair de lá porque o Conde vendeu o terreno. Ali, vendeu todo o terreno. Entendi. Eu tinha um prazo para entregar, para sair de lá. Aí eu comprei a área ali onde tem hoje o hotel. Comprei aquela área lá, que era, na ocasião tinha uma máquina de arroz ali no início, perto da praça rotatória. Sim. Fazia parte, aquele bico, que vai até a estrada Rondon. Eu comprei toda aquela área lá, e ali eu fiz o primeiro barracão da indústria de móveis, mudei para lá. E dali para ali a coisa aumentou, era novidade, era a primeira indústria de móveis de fórmica no interior de São Paulo. Entendi. Só tinha fábrica de móveis em São Paulo. A fórmica, naquela ocasião, era tudo importada, laminado, fórmica. E eu gostava de fazer aquilo porque era novidade, bonito, bom, era um produto excelente. E com isso eu ganhei velocidade nos negócios e fui produzindo. E aí comecei a vender para as lojas, né, no atacado, fornecia no interior do estado de São Paulo todo, norte do Paraná, enfim, a indústria cresceu. Cheguei a ter 150, 200 funcionários na indústria de móveis. Maravilha. E daí agregou. Eu já comecei a construir casas, prédios, na área de construção civil, loteamentos, e entrei na área de agropecuária, loteamento, construção, e aí foi crescendo. O grupo chegou a ter quantas empresas? 28. Eu era empresário, eu gostava de trabalhar e de fazer empreendimentos. Fosse aquela atividade que estava bom no momento para você crescer e realizar os seus projetos, era o melhor. Entendi. Então, determinadas funções é o melhor no período. É um período. Uhum. Ele cresce, depois chega a um certo ponto, começa a descer, já não é muito bom. Então eu gostava de arriscar também nos bons projetos, né? Novidades. Então eu tive assim bastante, vamos dizer, satisfação em grandes projetos. Vamos falar um projeto, o Leite Xandô, que nasceu aqui aí na Rosinha. Sim. Que eu tinha o laticínio dentro da fazenda. E o leite A, você tem que fazer o leite A dentro da fazenda. Foi o pioneiro no Brasil. Foi o primeiro leite A no Brasil. Hoje tem mais uns 5, 6 leite A sendo produzidos em São Paulo. Xandô,
82, 83, mais ou menos, que eu fiz o leite A. Foi o primeiro leite A no Brasil. Até então só tinha o leite B e C. O leite A é um leite que é o puro, né? Que sai das ordenhas, né? Vai direto para o tanque de expansão, vai para pasteurização, vai para empacotamento, engarrafamento, tudo no circuito fechado. Quando você abre 1 litro de leite, tira a tampa, é que ele entra em contato com o ar. Então não tem nenhum perigo de contaminação. Bactérias que começam a produzir. Então, não tendo contato com o ar, ele dura 4, 5 dias depois de refrigerado. Até hoje, não teve torneios no interior do estado de São Paulo, ou melhor, no Brasil, uma importância tão grande como foi principalmente os últimos 2, 3 anos do Guaravelo Open aqui em Lins. Por quê? Só para você ter ideia, no último torneio, eu me lembro que tinha jogadores de 22 países. De 22 países. Então eles vinham, que são jogadores profissionais, eles vinham para o Brasil para participar do evento, para subir no ranking e atrás também da verba. É lógico. Nesse último ano nós demos $300 mil no primeiro lugar. $100 no segundo e terceiro lugar, era 150, acho que 100, uma coisa assim. Sei que gastamos uns $500 mil na premiação. Fora a estrutura. Não, fora o evento. O evento era uma loucura. Você me fez uma pergunta, eu estou recordando agora, por que fez em Lins? Porque eu gostava de fazer as coisas todas em Lins. Eu poderia ter feito esse torneio em São Paulo, ficaria muito mais barato para mim. Tem o Clube Pinheiros lá? Não. Alugava o Pinheiros por uma semana, ou tem dezenas de locais para você fazer esses eventos aí em São Paulo, que ficaria muito mais fácil. Logisticamente falando. A logística de trazer toda a equipe do evento, que até segurança vinha de São Paulo para cuidar de jogadores, da entrada, enfim, a montagem de arquibancadas e tudo mais. Você vê, vinha tudo de São Paulo. E trazer os jogadores, que eles vinham para São Paulo. Agora, de São Paulo para cá, a despesa era do patrocinador, quem fazia o torneio. Sim. Então, você tinha uma despesa muito maior, você fazendo em Lins, do que se eu tivesse feito em São Paulo. Dizer, a parte promocional seria igual, porque torneio nacional, publicidade nacional, a Bandeirante transmitia direto. Sim. O jogo, a final, demorava 2 horas, 3 horas para terminar o jogo, dependendo das partidas, podia ser 1h30, 2 horas, 3 horas, e ficava a nível nacional. Então, se faz em São Paulo, em Lins, é a mesma coisa, em questão de publicidade. Mas se fizesse em São Paulo, era mais econômico. Mas como eu gostava de fazer em Lins, eu fazia em Lins. Era uma questão de dar um presente a mais para Lins, né? E Lins, a região inteira vinha para Lins. Nós contratamos pessoas assim que atingisse todo vamos dizer, o público-alvo para o nosso negócio. Nós tínhamos assim, principalmente no consórcio, gente de todas as camadas. Sim. Desde aquele que comprava um carro de luxo, comprava um caminhão. Então eu tinha um público assim bastante misturado. Então eu tinha que ter, o público-alvo meu tinha que ter assim, artistas de 2 pontas. A Sandra Abreu era uma artista da Globo, vamos dizer, era um glamour da Globo, era um ícone, né? Era uma das belezas da Globo na época, né? E ela foi contratada por 2 anos. Então ela fazia não só os comerciais a nível nacional, tinha aqueles comerciais que ela fazia, como ela também participava de um evento por mês. Porque naquele período a gente estava num crescimento muito grande. Todo mês você tinha um ou mais eventos. Então ela era obrigada, dentro do contrato, a participar de um evento por mês. Então inaugurava Salvador, ela ia estar presente no evento de Salvador. Inaugurava uma filial do consórcio em Porto Alegre, ela estaria presente, recepcionando e tal. Fora os shows que fazia também, que ela participava nos eventos, né? Goiânia, ela foi, não foi uma vez em Goiânia, foi
diversas vezes em Goiânia, porque lá nós tínhamos assim, uma atividade muito grande, só na área imobiliária e na área de consórcio, e na área da construção civil. Então, ela participou muito em 2 anos que atingia o público que nós gostaríamos que fosse atingido pelos negócios. E o Sérgio Reis, idem. Então, ele fazia shows, mas nas inaugurações das lojas Garavelo, que a gente tinha uma rede de 15 lojas no interior. Então, toda inauguração de loja era anunciado, o Sérgio Reis anunciava, tal e coisa, ele recepcionava o povo na inauguração da loja. Ele ficava o dia inteiro na loja recepcionando, dia à noite fazia o show. Então, eu atingia realmente todas as camadas, e esses shows a gente contratava, tinha entrevistas com o Bandeirante, com a Globo, enfim, eu acho que foi bem dimensionado essa área de publicidade. Mesmo porque também a gente tinha uma agência de publicidade, Metrópole, né? A Metrópole Propaganda era a nossa agência. Sim. Ela chegou a ser uma das 15 maiores em São Paulo, em faturamento. Era uma das 15 agências de publicidade. Foi capa da revista Propaganda? Então, a gente tinha uma agência muito boa, com profissionais de alta categoria. E era uma área que eu gostava muito também, de participar, de ver, direcionar determinadas coisas. Enfim, essa agência, a Metrópole Propaganda, foi muito interessante. Um pouco antes da agência ainda, eu não sei se o senhor talvez vai se lembrar, o senhor Ildeu Nassif? Ildeu faleceu há pouco tempo. Era um grande artista. Eu me lembro que nos filmes de publicidade que a Sandra Bray apresentava, tinha também nos filmes de publicidade também, na televisão, tinha um bonequinho. Sim. Aquele bonequinho foi ele que criou. A marca com os Gs também, né? Ele tinha uma criação, eu gostava muito dele. Essa foi uma das marcas que nós deixamos início. E a gente sempre tratou os funcionários nossos como colaborador. E nada mais é que um colaborador da onde ele trabalha. Então eu sei que os funcionários da empresa gostavam da empresa. Os funcionários da empresa têm que gostar da empresa. Não só para desempenhar um bom trabalho, mas para se sentir feliz trabalhando naquela empresa. Então, os nossos funcionários, eu tenho certeza absoluta, porque isso eu escuto sempre até hoje, de ex-funcionários, que adoravam trabalhar no grupo. Mas porque é política da empresa, de você tratar bem o cliente, o funcionário, você tem que dar oportunidades de crescimento dele dentro da empresa, aproveitar as pessoas dentro da empresa, através de curso, de treinamento, de ensinamento, de oportunidades, de ele trabalhar observação, gente observando ele, o que ele está fazendo, o que ele pode fazer, e ele crescer dentro da empresa. Isso ajuda muito os funcionários e ajuda a empresa. A empresa é política da empresa, mas a empresa está ganhando com isso. Porque ele está crescendo, eu estou aproveitando o meio de funcionário, porque cada vez que você dispensa funcionário e contrata outro, você tem outra despesa. Então, o que aconteceu? Eu tinha pouca reposição. Eu tinha contratação pelo crescimento da empresa, mas reposição de funcionário saindo da empresa e trabalhar em outro lugar, não tinha disso. Que é uma despesa enorme, de um modo geral, nas empresas. Sim. Então, eu dava oportunidade e dava, vamos dizer, um ambiente de trabalho bom. Ele tinha determinadas áreas, ar-condicionado para trabalhar, determinadas confortáveis, refeitório, ele comia na empresa, comida boa, com acompanhamento, enfim, tinha todo convênios médicos, dentista dentro da empresa, enfim, tinha todo um acompanhamento pessoal. Sim. E isso aí é política da empresa, sempre foi. E isso dava um bom resultado, como sempre deu. E resultado para quem trabalhava lá, trabalhava contente. Você pega aí a maioria das empresas, o cara, é aquilo que você falou, o cara põe o crachá dentro do bolso. Ele trabalha naquela empresa porque não tem outra oportunidade, só que ele tem que trabalhar, mas ele não gosta da empresa. Então você acha que ele vai produzir bem para a empresa?
Ele não podia produzir mais se estivesse contente, satisfeito? É política da empresa. Numa determinada época, eu adquiri lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, um grupo que estava prestes a falir. Eu acabei comprando um grupo de 8 empresas. Comprei o grupo. Desativei algumas empresas e fiquei com algumas empresas. Então eu fiquei com a indústria de óleo de mamona, eu fiquei com 3, 4 propriedades agrícolas, tinha 19 mil hectares de área, e aí então eu fiz plantação de caju e de coco, plantação de mamona, e tinha outra indústria de óleo em Macabal, óleo de amêndoa, de babaçu, e tinha uma indústria lá. E essa aí é muito voltada para fazer sabonete e outras coisas mais. Mas o que dava, vamos dizer, um faturamento enorme, que a gente fazia muito, e 90% do óleo era exportado dos Estados Unidos, era o óleo de mamona, que era um óleo nobre. É um óleo nobre, o óleo de mamona. Então, esse óleo de mamona me deu muita alegria também, me deu muita satisfação, porque através do óleo de mamona a gente desenvolveu outras coisas. O óleo de mamona é um óleo, como eu falei, nobre, óleo vegetal, e ele hoje é o que é a discussão, o saquinho de plástico de óleo que vem, o óleo que vem do petróleo, né? Então esse óleo é venenoso, o óleo vegetal não é. Então se você fizer saquinho para supermercado de óleo de mamona, você pode jogar fora porque ele desmancha, em alguns meses ele desmancha, não tem problema nenhum. A gente desenvolveu um projeto junto com o CTA, eu não falei isso, quase não foi divulgado isso, também era um óleo estratégico. Eu fiz um convênio com o CTA, fizemos um contrato de desenvolvimento de uma tecnologia, porque nós tínhamos o óleo de mamona, mas nós tínhamos um laboratório que desenvolvia também outros produtos com o óleo de mamona. E aí o CTA, não sei como, nos achou que nós estávamos desenvolvendo uma série de óleos, produtos para finalidades de fazer plástico para a indústria automobilística, uma série de tipos de couro, imitando couro, mas de óleo de mamona, que você não é tóxico, pode pegar fogo, não é tóxico, então é um produto diferenciado. Aí nós fizemos um grande convênio com o CTA e desenvolvemos, juntamente com a nossa equipe, com o CTA, para produzir óleos lubrificantes, através do óleo de mamona, óleos lubrificantes e óleos para freio hidráulicos, para turbinas, para aviação e para turbinas da aviação e turbinas para os navios. Naquela época tinha 3 países fabricando esse tipo de produto, porque até então o Brasil importava tudo. Porque se fechasse a importação, parava a aviação, parava as embarcações. Porque acontece o seguinte, eram óleos que tinha 3, era a Alemanha que fabricava, a Rússia fabricava, e os Estados Unidos. Tinha 3 fábricas no mundo. E nós desenvolvemos um óleo em 2 anos para fabricar esses produtos. Era um produto monstruoso. E fizemos todo o desenvolvimento, tenho até hoje todos os certificados desses produtos e num determinado tempo quisemos fazer o produto. Ficaram 80 milhões de dólares a produção em massa para produzir. Nós já tínhamos inclusive um convênio com a aeronáutica, com a marinha e com o exército para consumir todo esse óleo produzido aqui no Brasil. Esse foi um grande projeto que seria muito bom para o Brasil, mas chegou e não vingou em função de faltar financiamento para poder construir a indústria que já estava projetada para fazer lá em Natal, Rio Grande do Norte. A marca Garavella pode voltar um dia. Já falei tudo. Falou tudo. Não,
Não, é uma satisfação realmente, depois de bastante tempo que você vem insistindo com uma entrevista. Bastante tempo. Eu sempre falo, as coisas têm que ser feitas na hora certa, no momento certo. E quando a Milena me abordou novamente nessa última vez que vim para Lins, aí, pensando em um mês e pouco, ela me abordou novamente, que você estava insistindo que queria fazer a revista. Eu falei, não, agora está na hora, vamos fazer uma entrevista com o Fernando, sim, vamos fazer. E começamos a conversar por telefone e hoje estamos aqui enfrentando esse problema sério de dar uma entrevista que eu não gosto muito, mas é obrigação de um cidadão que passou por aqui muito tempo e foi bastante feliz e que pretendo ainda fazer muita coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor.